estão disputando a mesma vaga que você. Agora, você precisa encontrar formas, possibilidades de buscar esse conhecimento. Hoje, eu quero te dizer o seguinte, tá muito mais fácil. Tá muito mais fácil. Lá atrás, a primeira dificuldade que eu tive foi fazer recursos para pagar o colégio. Eu encontrei, vender camisetas. A segunda, como que eu compraria os meus livros? Como que eu vou conseguir investir em livros? Comparando com hoje, você tem provavelmente um drive com 200 livros, 300 livros. Você tem a possibilidade de ir no YouTube. Você digita o que você quiser no YouTube, aparece lá o posicionamento, a informação, a modalidade que você quer. Você consegue participar de lives de especialistas trocando ideias sobre o tema que você tem dúvidas. Hoje você consegue fazer isso. Lá em 97, 98, 99, quando eu estava dentro de um colégio técnico, essa possibilidade era impossível. Nós não tínhamos essa abundância de informações, não tínhamos essa facilidade de informações. E por conta disso, tudo era mais difícil. Só que, por ser difícil, nós tínhamos que encontrar um meio de tornar aquilo fácil. Nós tínhamos que encontrar mecanismos, possibilidades. Eu encontrei uma pessoa, um professor. Na verdade, 2 professores. Tinha um professor, hoje ele é formado em Direito, Edson Magalhães, e o Marcelo Carniello. Eram 2 professores daquele colégio que eu falei na live de ontem, o Colégio João Paulo I. Esses 2 professores, eles tinham uns comportamentos que me agradavam. Eu tinha uma média de uns 6, 7 professores. E 2 desses 7, eles tinham comportamentos que eu gostei. E aí eu comecei a entender uma coisa que eu quero que você entenda também. Na sua jornada, sempre você vai encontrar pessoas que vão querer de alguma forma te entregar algum conhecimento, algum conteúdo de valor. Essas pessoas, elas irão fazer isso. Seja dentro de uma escola, onde ela vai querer te ensinar de forma diferente, ela vai se esforçar em fazer você querer aprender. Seja no estágio, às vezes você encontra um profissional no estágio, você tem lá vários profissionais no estágio, e você tem um profissional que ele se preocupa com você, ele cuida de você, ele cuida da forma de ensinar, o posicionamento dele é diferenciado, a forma dele atender o paciente é diferente, ele atende com carinho, com cuidado, com jeito, com maestria. O jeito dele lidar com as pessoas é diferente. O jeito dele lidar com você é diferente. Ele é educado com você. Ele faz questão, quando você não pode ir para o estágio, ele te manda uma mensagem perguntando como é que você está? Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Você aprendeu aquilo que eu falei ontem? Você vai encontrar na sua jornada esse tipo de pessoa. Você vai encontrar, porque eu encontrei lá atrás. Eu encontrei 2 professores. Só que esses professores, eles davam aula lá dentro do João Paulo I e eles também davam aula num colégio global em Campinas. Um colégio onde o professor Vilmar Torrano, na época, era o coordenador. E eu me aproximei desses professores e eu fiz uma seguinte pergunta para eles. Falei, professor, onde mais você dá aula? Aí o Edson falou o seguinte, Lucivaldo, eu dou aula lá em Campinas. Falei, cara, eu posso ir lá? Aí ele falou assim, cara, mas você quer fazer o que lá? Eu falei, não, eu queria mudar um pouco o ambiente. Lógico que eu não falei com essas palavras, porque eu nem sabia que o ambiente tinha influência, né? Mas eu falei assim, eu quero conhecer outras pessoas, quero ver você dando aula em outras escolas e tal. Eu pedi, e ele falou, cara, vai lá. Ele falou, vai lá no Colégio Global. Eu dou aula lá todas as segundas e quintas e tal. Aí um dia eu peguei e fui lá para aquele colégio. E aí quando ele me viu sentado lá na sala de aula, no meio dos alunos, ele olhou para mim e falou assim, cara, eu não acredito que você veio. Eu falei, eu não falei para você que eu vim? Eu falei, eu quero conhecer o seu método de ensinar aqui também. Não falei isso, mas era uma forma de eu me aproximar daquele professor, era uma forma de eu aprender mais com ele. E fiz isso com ele e fiz isso com o Marcelo. Só que uma coisa eu percebi de mudança. Quando ele me encontrou dentro do colégio João Paulo, quando eu era estudante, ele comentou com a turma o seguinte, falou, cara, vocês acreditam que esse cara aqui, apontando pra mim,
Ele foi até Campinas, dentro do colégio que eu dou aula, para assistir minhas aulas lá. E isso já era um movimento que a maioria daqueles alunos, eles não estavam fazendo. Movimentos diferentes, comportamentos diferentes dentro da sala de aula. Uma vontade de querer aprender, uma vontade de querer realmente receber a informação e fazer daquela informação algo de valor. No estágio, eu fazia estágio em vários lugares ao mesmo tempo, porque eu ficava pedindo estágio. Eu conhecia um técnico, eu descobria onde ele estagiava, onde ele trabalhava, e eu falava, cara, posso estagiar lá? Pelo menos fazer uma visita? Ele falava, cara, vai lá. E por muitas vezes eu fiz isso, fui visitando lugares. E desta forma eu fui conhecendo pessoas. Eu fui me interessando por métodos que hoje a gente não faz mais. Na radiologia, por exemplo, a gente não faz muitos exames contrastados, tem muitos posicionamentos que a gente não faz, posicionamento de ATM, posicionamento da mastoides, posicionamento da Celaturs. Esses posicionamentos eu fazia no raio-x. Hoje, dificilmente eu faço isso, nem trabalho mais com raio-x, trabalho com ressonância, mas eu sei que é difícil. Não é difícil você encontrar um técnico, principalmente os novos, que eles façam esse tipo de posicionamento. Naquela época eu tomei a decisão de aprender isso, porque eu sabia que era algo que a maioria dos alunos eles não iriam atrás. Eu fui fazer estágio em outras cidades para aprender o que aqueles alunos da minha turma eles não iriam aprender. Por que isso? Porque eu descobri que aquele mercado ele era realmente muito fechado. Aquilo que os técnicos me falaram lá dentro do hospital, lembra? Eu trabalhava na farmácia e eu fiz uma pesquisa de campo para saber se eu deveria ou não estudar radiologia, e os técnicos falaram o seguinte, cara, não faz. Não faz porque é difícil, não faz porque não tem mercado, não faz porque você vai precisar que alguém te indique, não faz. E eu acreditei que eu poderia abrir meu mercado. Eu acreditei nisso e eu fui construindo isso. Quando eu estava na reta final do curso, eu descobri que aqueles caras eles estavam falando a verdade. Era uma verdade. O mercado era super fechado, era difícil. Então, qual foi a minha decisão? Se eu quero abrir as oportunidades, se eu quero abrir o mercado, eu preciso me tornar visível para esse mercado. Uma das nossas lives é como você se torna visível. Eu precisava me tornar visível, eu precisava que aqueles técnicos, que eles tivessem vontade de me ensinar. Eles tivessem vontade de pegar a minha mão e falar, cara, eu vou te ensinar. Isso só aconteceu quando eles perceberam que eu não ia desistir. Quando eles perceberam, falaram, cara, não adianta, esse cara não vai desistir, ele vai até o fim com isso. Aí que eu consegui que alguns profissionais, eles me adotassem como estagiário. E é isso que às vezes você está batendo cabeça e você não consegue. Porque você encontra um cara que ele é resistente, você encontra um técnico que é resistente, ele não quer te ensinar, ele é mal-humorado, ele é mal educado, você encontra esse cara na sua vida e você simplesmente abre mão. Você fala, não, eu não quero ficar perto desse cara. Só que esse cara, ele é um dos mais importantes técnicos que você vai encontrar na sua jornada. É o cara que vai te dar o conhecimento ouro, o conhecimento chave para você construir uma história de sucesso. E você, por não entender o comportamento dele, você já abre mão. Você fala, não, cara ignorante, cara mal educado. Eu encontrei vários assim, vários.